Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa preciosa do Evangelho. Nós estamos trabalhando pela fé apostólica, trabalhando para trazer a fé para o arrebatamento. Estamos trabalhando juntos com cada pastor, cada evangelista, com o corpo ministerial, essa Assembleia Universal de homens de Deus que estão pregando a palavra para trazer o eleito à condição de fé original, da fé original. E Deus então enviou o profeta de Malaquias 4. Veja, este profeta identificado nas Escrituras pelos sinais escriturísticos, porque um sinal de Deus, ele tem que ser escriturístico. E esse profeta de Malaquias 4 foi identificado com o sinal, a coluna de fogo e o ministério profético, porque a Bíblia fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E então, quando aquele profeta se levanta e ele profetiza, o assim diz o Senhor, aquela profecia tem que se cumprir exatamente da forma que foi pronunciada. E isso então identifica o profeta como um profeta escriturístico. A Bíblia fala que quando um profeta profetiza e aquilo acontece, então Deus está com aquele homem e a gente então tem que ouvir a voz daquele profeta. Então, toda vez que Deus envia um sinal, ele vem acompanhado de uma voz, porque o sinal é para atrair o povo para a voz. O sinal não é mais importante, mas a voz é importante, a palavra. Então, quando Deus enviou Moisés, Moisés foi totalmente identificado pelo pilar de fogo, aquela sarça ardente que apareceu para ele, o pilar de fogo, o comissionou. Então ele desceu ao Egito, com aquele sinal escriturístico de tomar aquela vara e lançá-la no chão, e ela se transformaria numa serpente. Ele a pegaria pela cauda e a serpente se tornaria numa vara. E por trás daquele sinal haveria uma voz. E depois então ele colocaria a mão no seio e tiraria para fora. Aquilo era um sinal. Veja, quando ele botava e tirava, ficava leprosa. Ele botava de novo e tirava e estava sadia. Era um sinal e tinha uma voz por trás. Então havia um terceiro sinal. Foi que ele deveria tomar as águas do Nilo e transformá-la em sangue. Aquilo era um sinal de julgamento sobre o Egito, caso eles rejeitassem a palavra. Então o Egito rejeitou a voz. E Deus então trouxe o julgamento sobre todos os deuses do Egito. Então Moisés foi identificado por esses sinais e atrás do sinal havia uma voz. E o mais importante era a voz. E isso tudo está acontecendo aqui no tempo do fim. Deus envia o profeta de Malaquias 4, de acordo com a profecia, sendo um profeta, tem visões, veja, e essas visões são vindicadas, porque é o assim diz o Senhor. Mas também Deus enviou sobre esse profeta o pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que Saulo viu no caminho para Damasco e a mesma coluna de fogo que Moisés viu no deserto, e ele foi identificado. E essa coluna de fogo, quando ela apareceu, veja, junto com o sinal profético, foi para mostrar que o profeta estava pronto para falar a mensagem, para que o povo ouvisse a mensagem. E a mensagem do sétimo anjo, aqui no tempo do fim, foi para tirar a igreja dos seus credos religiosos, dos dogmas, da confusão religiosa, porque Babilônia é morte. Então Deus está chamando o seu povo para fora das denominações, para fora da confusão religiosa, para trazê-lo de volta à palavra original, porque somente na palavra é que há vida. Veja, a vida está na palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, a voz, o pilar de fogo, veja, os sinais identificam o profeta para este dia. Veja, e agora nós temos a seguinte escritura em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1, Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra.
E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, toda vez que Deus envia um mensageiro, ele dá a esse mensageiro 3 sinais. Veja, aqui estava Moisés, dominando a serpente, depois dominando a lepra, e por fim trazendo o julgamento, quando as águas se tornarem sangue. Da mesma forma, Deus tem trazido o profeta de Malaquias 4, identificando ele, através do assim diz o Senhor, identificando-o através do pilar de fogo. Mas a última identificação foi quando ele tomou aquela pedra, lá no Quênio Sabino, em 1964, e a jogou para o ar. Esse foi o 3º sinal. E ele disse: o juízo já começou. E depois disso, então, o Alasca quase afundou com um grande terremoto. E os cientistas dizem que aquele terremoto foi a mãe, ou aquela que deu origem a todos os demais terremotos. E agora nós estamos exatamente dentro da identificação do 3º sinal. O primeiro e o 2º sinal trouxeram maravilhas no meio do povo, curas, libertações, ressurreição e assim por diante. Mas, quando o povo rejeitou a voz, rejeitou a mensagem, então veio o 3º sinal. E agora nós estamos bem debaixo de uma pandemia. A terra está gemendo, vulcões por toda parte. Veja, terremotos, pragas, crise econômica, corrupção, pecado generalizado, os dias de Sodoma e de Gomorra. Veja, a voz foi rejeitada. A voz é a palavra para tirar o povo da confusão religiosa, dos credos, dos dogmas, das interpretações falsas, dos mandamentos de homens, e trazê-los à expiação original, que é crer na palavra da hora. Então, o profeta, na mensagem A Voz do Sinal, falando a respeito desse tema, ele disse: observe, após seu sinal ter se manifestado, parágrafo 41, a seguir, então ele escreveu as cartas: a natureza da vinda será a mesma, não será um grupo, será um homem. Deus nunca tratou de nenhuma outra maneira, a não ser com um homem, um profeta. Agora, Elias não era um grupo, João Batista não era um grupo, eles eram um indivíduo. Malaquias 4, ele diz, lá não diz eu enviarei um grupo, ele diz eu enviarei Elias. A palavra não pode ser mudada. Agora observe, o sinal do tempo do fim e a voz virão na ordem da Escritura, como foi prometido. Queremos saber o que será o sinal do fim? Jesus disse em Mateus 24 e 25, disse-nos também em Apocalipse, todo o caminho desde os 6, o melhor, o primeiro absolutamente, até o capítulo 10, então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando sobre um cavalo branco. O sinal do tempo do fim. Agora veja, 42, agora observe a voz do sinal. Agora, Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. O último sinal foi Deus manifestado em um corpo humano que pôde discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda, atrás dela. Isso é o que ele disse. Esse é o sinal que ele prometeu no fim. Veja, que disse ele que isso seria? Isso seria conhecido nos últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será o sinal através do qual ele será revelado. Agora, veja se não diz isso, certamente.
Agora, poderia você dizer que, não, isso será algo diferente. Não, isso será a construção de um grande edifício, um grande isso, aquilo outro. Ou o concílio ecumênico. Ou não, isso está muito fora. Isso está do outro lado. Então, contra o que Deus disse, o que ele faria? Ele enviou o último sinal. Este sinal foi o sinal profético. Para fazer o quê? Qual é o objetivo da voz? Ou qual foi o objetivo da voz? Foi tirar a igreja para fora. Apocalipse 18, verso 4. Lá diz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras em suas pragas. Tivemos a primeira puxada, um grande sinal. Tivemos a segunda puxada, outro sinal, Hebreus 4:12. Mas o terceiro foi a abertura da palavra, a revelação da palavra, para tirar todos os credos, todos os dogmas, todas as interpretações e trazer o povo de Deus de volta à fé original. Para isso foi enviada a voz, para tirar a igreja do erro denominacional, do nicolaísmo, do farisaísmo, do jezabelismo, de todas as interpretações e trazer o povo de volta à fé apostólica, a verdadeira palavra, o verdadeiro pão, a verdadeira água da vida. Então ele enviou o sinal profético, o assim diz o Senhor, enviou o pilar de fogo. Veja, ele não vai aparecer mais. Não haverá outra vez uma vindicação sobre um profeta. Não há mais profetas. Malaquias 4 é o último. Veja, aquele anjo que veio a Abraão. Abraão o chamou de Deus. Agora, logo a seguir veio a voz. A voz foi a mensagem, foi a abertura da palavra, foram os mistérios sendo revelados para nos tirar da confusão religiosa. Porque quando se injeta qualquer coisa na palavra ou se tira qualquer coisa dela, isso é morte. Veja, ele nos tirou da confusão religiosa. Sai dela, povo meu. Vem para fora, para a verdadeira palavra, para a verdadeira expiação. Irmão, que Deus te abençoe. Quando ele jogou aquela pedra para o ar, em 64, ele disse, o julgamento já começou. E agora nós estamos bem em meio às pragas de Apocalipse, bem em meio aos vulcões e os terremotos, tsunamis, tempestades, granizos, pragas, corrupção, Sodoma e Gomorra. O julgamento está sobre a terra. A palavra foi rejeitada. Não ouviram a voz, mas o eleito ouviu uma voz. E agora a vida da palavra se abrigou em nosso coração para trazer o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, porque a voz disse, minhas palavras são espírito e vida. Irmão, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, compartilhe essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.